Oi, tudo bem? Eu sou o Fábio e o Gol de Cinema vai invadindo sua área para a estreia de um novo quadro no canal. Chama-se Personagens. Vamos falar de um ator, atriz, jogador, diretor, técnico, enfim. Vamos falar de uma personalidade, das suas curiosidades, um pouco de sua carreira e o principal, aquela associação entre o mundo da bola e o mundo do cinema. Para esse programa de estreia, escolhemos um velho conhecido da galera que continua sendo um protagonista na sua equipe, jogando o fino da bola. E o melhor, ele sugere uma comparação curiosa e muito divertida que eu tenho certeza vocês vão gostar. Então, vem comigo! E o escolhido para a estreia do Personagens de hoje é o craque do Fluminense, o camisa 10 Nenê. Ele que, apesar desse apelido que o deixou famoso por todos os campos do futebol mundial, continua jogando um futebol de gente grande, mesmo se aproximando dos 40 anos de idade. O jogador é natural de Jundiaí, cidade próxima a São Paulo, e começou sua carreira no Paulista, onde conquistou títulos e acesso tanto no campeonato estadual quanto no brasileiro da Série C. Evidentemente que esse desempenho lhe levou aos grandes clubes do futebol paulista, passando por Palmeiras e pelo Santos, onde foi vice-campeão tanto do Brasileirão quanto da Libertadores de 2003, naquele time que tinha, entre outros, Diego e Robinho. Logo em seguida, o seu futebol começou a chamar a atenção do velho continente e atuou em equipes não muito grandes do futebol espanhol, como o Mallorca, o Alavés e o Celta, porém em todos com destaque e com a facilidade de fazer gols. Depois desse desempenho, acabou indo aos campos do futebol francês e jogou no Monaco, equipe onde passou por mais de uma temporada e acabou tendo um pequeno empréstimo para a equipe do Espanhol da Catalunha. Mas o seu bom desempenho na equipe francesa o levou a um grande clube do futebol daquele país. Ele chegava então no Paris Saint-Germain, time que não era tão badalado quanto hoje em dia, mas sempre foi uma das forças do futebol francês. E conseguiu manter o ritmo que grandes brasileiros lá conquistaram, como Raí, Ronaldinho Gaúcho e recentemente Neymar. O jogador conseguiu o título francês em 2013 e se sagrou um ídolo da equipe francesa. Mesmo assim, no final da temporada, acabou perdendo espaço com a remodelagem da equipe e a chegada de novos valores. Foi a hora de se transferir para o futebol do mundo árabe e continuou fazendo seus gols por lá. Mas, após uma temporada, se transferiu para o West Ham, da Inglaterra. Talvez a única equipe onde não tenha tido muito destaque e jogou por menos de 10 partidas. Era hora, então, de voltar à nossa pátria. E quem abriu as portas para o craque Nenê foi o Vasco da Gama. O jogador que chegou num momento difícil da equipe cruz-maltina, mesmo assim foi um grande valor e foi o responsável por uma reação da equipe no Campeonato Brasileiro. Muito embora não tenha sido o suficiente para evitar o rebaixamento em 2015. Em 2016, mantido no clube, conseguiu o título carioca de forma invicta. Apenas a 6ª vez na história do Vasco que a equipe conquistou o título estadual sem perder para nenhum adversário. Cada vez mais ídolo, o jogador participou da volta do Vasco da Gama à primeira divisão, mesmo que com um suado 3º lugar. Em 2017, penso que o jogador fez a sua participação final com maestria para o Vasco, classificando o time de São Januário para a Taça Libertadores da América, depois de alguns anos de ausência. Então era chegada a hora de partir para um novo desafio. E Nenê foi para o tricolor do Morumbi.
No São Paulo Futebol Clube, ele continuou tendo facilidade para marcar gols e fez uma atuação protocolar, até porque o 5º lugar no Campeonato Brasileiro para o São Paulo significava apenas uma pré-Libertadores, algo que não agradava muito nos corredores do Morumbi. Já em 2019, foi a vez de chamar a atenção do Fluminense, que já namorava o camisa 10 há algum tempo. E num 2019 ainda mediano, o jogador continuou galgando seu espaço no Fluminense. Mas nessa temporada de 2020, ele vem fazendo um ano espetacular, já marcando 17 gols e deixando a torcida tricolor sonhar com voos altos na Copa do Brasil, onde ele tem sido uma das principais estrelas do time. Bem como ele mesmo já declarou em entrevistas que o seu desejo é levar o tricolor à Taça Libertadores da América, seja pela Copa do Brasil ou seja pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive deu uma entrevista dizendo que a boa fase deve lhe dar mais 2 ou 3 anos de futebol, pensando que, na sequência, talvez se torne um treinador. Ainda uma curiosidade sobre o nosso camisa 10 é que ele faz parte daqueles que, apesar de uma carreira de sucesso, nunca vestiu a camisa da seleção brasileira, juntando-se aí a jogadores famosos como Cláudio Adão e o próprio Danilo, bicampeão mundial de clubes uma vez pelo Corinthians e uma vez pelo São Paulo, que nunca tiveram o privilégio de vestir a amarelinha. Se você gostou do vídeo, preste atenção nessa comparação. Vem aí o Prorrogação. Está imperdível. E nesse Prorrogação de hoje, a comparação com o craque Nenê, que abriu o nosso quadro Os Personagens, vem de um filme espetacular, que dá uma lição de vida e de o quanto é importante aproveitarmos cada minuto e cada momento do nosso tempo. Falo do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, interpretado por Brad Pitt, com Cate Blanchett e Julia Ormond, na direção de David Fincher. O filme onde Benjamin Button nasce idoso e vai rejuvenescendo com o passar do tempo, exatamente ao contrário que estamos acostumados na nossa vida normal. E por isso escolhemos esse filme para pontuar a grande fase que vive Nenê próximo aos 40 anos. Cada vez que o jogador aproxima-se mais do final de carreira, ele consegue mostrar um futebol de grande qualidade. Por isso, o filme O Curioso Caso de Benjamin Button é a nossa comparação de hoje com a personalidade Nenê, o camisa 10 do Fluminense. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, apertar o sininho para notificações dos novos vídeos e se inscrever no canal, que é um grande combustível para continuarmos no trabalho do Gol de Cinema. Um abraço e até a próxima!